Estão felizes? Sim? Podem se assentar. Deus abençoe vocês. Cumprimenta de novo aí o seu irmão, seu vizinho. Abençoa a vida dessa pessoa. Às vezes você só deu a paz do Senhor, você não deu a paz, a bênção. Então, ministra isso sobre ele, amém? Como é bom estarmos aqui, mais uma sexta-feira. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, glória a Deus. Eu mesmo já devo estar aqui, deve ter umas... Essa é a 24ª sexta-feira. Não sei se é desse ano, né? Não sei. Posso estar errado, né? Mas nós começamos o livro de Atos aqui. Se eu não me engano, nós começamos no ano passado, não foi? Foi ou não? Sim ou não? É só contar a sexta, gente. Nós estamos na 24ª sexta-feira falando de Atos, né? Seguido, de forma seguida. Nós já estamos no mês de julho, sim. 2024, sim. Já passou rápido, né, gente? Daqui a pouco nós estamos ensaiando de novo para o culto da virada, do ano novo. Glória a Deus, né? Cada ano que passa para frente é mais um ano que está perto de Jesus voltar, irmão. Então fica feliz, amém? Então quero te convidar, sem mais delongas, a abrir a sua Bíblia em Atos 24. Versão NVT, a minha aqui. Vocês estão tomando água, gente? Vocês estão se hidratando? Sim? Sabia que no frio é mais difícil tomar água? Você fica com menos sede, né? Mas eu vou secar essa garrafa aqui, esse trem aqui, encorajando vocês a tomarem a água, viu? O vaso você já coloca bastante água aqui, porque sabe que eu sou igual um camelo, eu gosto de tomar água. Achou aí? Atos 24? Sim? Bom, a gente está seguindo por um caminho aqui, em que em Atos 23, a gente teve o apóstolo Paulo diante do sinédrio judaico, onde ele estava sendo acusado ali de conspiração, acusado de um monte de coisa, de causar desordem, e alguns judeus se envolveram para matar o apóstolo Paulo ali. Só que o apóstolo Paulo consegue ele fugir a partir de, não sei se você lembra, né? Nós falamos semana passada. O apóstolo Paulo fugiu a partir de uma... O que aconteceu? De uma fofoca. O sobrinho dele estava lá no meio da galera que estava armando para matar ele. Aí o que ele fez? Correu e contou para Paulo. É uma fofoca do bem. Uma fofoca que não provocou dano a ninguém. É uma fofoca gospel, é desse jeito. Foi lá e caguetou os caras pro tio dele. Ô Paulo, eles estão querendo te matar, então... vaza fora daqui. Aí Paulo, chama um outro lá, chama um homem lá, assim, para me tirar fora desse lugar. Aí Paulo então é levado para um homem que a partir do comandante lá, que chamava Cláudio Licias, mandou ao governador Félix, mandou Paulo para o governador Félix. Então Paulo vai para esse local, fugido, né? Porque os romanos prezavam muito pelo julgamento correto. Então não podia um cidadão romano, tal como era Paulo, ser julgado da forma errada. Então eles queriam garantir que Paulo fosse julgado da forma correta. Portanto, eles protegem Paulo ali do avanço judeu, né, contra a vida dele. Entretanto, a gente vai ver que os judeus vão chegar lá, diante do excelentíssimo governador Félix, para tentar novamente investir contra a vida do apóstolo Paulo. E aqui nós vamos aprender algumas coisas, meus irmãos, principalmente sobre a injustiça e sobre ser contrariados e frustrados. Certamente você já deve ter olhado para a história do apóstolo Paulo aqui, que foi falado, não sei, semana passada ou na outra semana, e certamente você já percebeu que o apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi injustiçada ali no meio que ele vivia. Ele não devia nada para ninguém, e nós vamos entender aqui qual foi o propósito inicial da ida de Paulo a Jerusalém. Mas ele, a partir do momento que ele chega e começa a pregar Jesus, as pessoas se levantam contra ele,
para tentar matá-lo, literalmente, ceifar a vida dele. E a gente percebe que o apóstolo Paulo não foi um homem que foi a Jerusalém para arrumar briga com ninguém. E era disso que eles estavam acusando o apóstolo Paulo, de ser alguém que foi lá para causar confusão, causar tumulto, sendo que na verdade o tumulto estava sendo causado pelos judeus, pelos membros ali dos fariseus, dos saduceus. Então, Paulo está aqui na cidade de Cesareia, onde ele está diante desse governador Félix, e no versículo 1, 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Então, após Paulo chegar lá e estar preso e guardado, 5 dias depois, uma semaninha ali, segunda a sexta-feira, chegou lá o sacerdote, o sumo sacerdote Ananias, e alguns líderes do povo e um orador, aqui está descrito como advogado, mas era um orador, alguém que falava, que representava, possivelmente um advogado mesmo, chamado Tértulo. E qual que era o objetivo deles? Era expor Paulo para o governador Félix. Então eles foram atrás do governador Félix porque eles tinham a firme convicção que Paulo deveria ser morto, ser condenado, ser preso, ser açoitado pelo que ele estava fazendo. E quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou as acusações. Então, eu quero que você imagine aquele cenário de julgamento. Possivelmente nos Estados Unidos você consegue, a justiça americana você consegue ver isso melhor, tem um de um lado ou de outro, tem o tribunal ali, tem as pessoas, tem o juiz, tem, enfim, e um vai falando e acusando o outro e o outro se defendendo, a gente vê isso muito em filme, isso acontece muito em filme. Eu estava vendo um filme, eu falei, nossa, deve ser massa ser advogado assim. A Heloísa falou que é um pouco diferente aqui, minha esposa falou que é um pouco diferente. Eu estou vendo aqui 2 advogadas aqui no público, que podem me confirmar que é diferente dos Estados Unidos, mas a gente está acostumado a ver nos filmes, Mas o cenário que é pintado aqui é parecido com o que a gente está vendo nos filmes. Então, Paulo foi chamado à presença desse governador, e aqui começa uma primeira curiosidade, que o governador Félix, ele tinha mania de ser alguém corrupto, alguém problemático. O governador Félix não era um cara bom. Tanto que, pouco tempo depois, ele é substituído no posto porque ele causava muita confusão, muita coisinha, pequena. Era um homem corrupto. E olha como esses homens e esse advogado chega para falar com esse cara que é problemático. Excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós judeus um longo período de paz e com perspicácia tem realizado reformas que muitos nos beneficiam. De fato, algumas reformas o governador Félix fez. Só qual era o objetivo aqui desse homem? Era ser um puxa-saco, O famoso puxa-saco, dá outra palavra aí, por favor. Dá outra palavra aí. Só essa palavra? Deu para entender? Bajulador. Ô, governador Félix, você é tão bom. E aí toca na ferida do cara que é corrupto, ele quer ser louvado, ele quer ser reconhecido, ele quer, eu sou bom mesmo. Ô, governador Félix, você é tão bom. Você tem feito tanta coisa boa para nós judeus, nós estamos num período de tanta paz. Contudo, eu não quero tomar seu tempo, por isso peço sua atenção apenas por um momento. Versículo 5. Constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre judeus de todo o mundo. É o principal líder da seita, conhecido como os nazarenos. Quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Mas Lícias, o comandante do regimento, usou de força e o tirou de nossas mãos. E ordenou a nós, os acusadores, que nos apresentássemos perante o Senhor. Nossas acusações poderão ser confirmadas quando o Senhor interrogar Paulo pessoalmente. Os outros judeus concordaram e declararam ser verdadeiro o que Tértulo tinha dito. Então Tértulo se coloca como um bajulador desse cara chamado Félix. E a gente vai ver no final do capítulo que, para agradar os judeus, Félix ainda manteve Paulo por 2 anos preso lá com ele. Paulo teve algumas regalias nessa prisão? Teve, ele pôde receber visita, ele pôde fazer as coisas dele normal, mas estava detido. E a Bíblia vai falar que a intenção do governador Félix era manter Paulo lá para agradar os judeus. Então pensa bem, irmão, pensa bem, eu já coloquei vocês no lugar de Paulo várias vezes, eu vou colocar mais uma vez. Pensa bem, você não fez nada de errado,
Você está tudo certo na sua vida. Alguém te acusa injustamente, conspira para matar você, olha bem, vai acompanhando a história, conspira para te matar, você consegue fugir, se apresentar para um cara que pode te ajudar, só que essa pessoa que pode te ajudar é corrupta e gosta de ser louvada. Então, a vida do apóstolo Paulo aqui estava nas mãos de alguém corrupto que queria fazer média com quem estava te perseguindo. Resumindo, Paulo estava lascado. Paulo estava lascado, irmão. A gente se colocando no lugar dele, a gente percebe que como que esse cara não negou a fé? Como que o apóstolo Paulo, que tinha tudo, era um judeu, conhecedor da lei, foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem estudioso da palavra, conhecedor da Bíblia, um judeu, um cidadão romano, como que esse cara que poderia ter um nome no meio dos fariseus, um nome no meio do judaísmo, agora decide seguir Jesus, e não só isso, ele segue Jesus em meio a esses problemas. Como que ele não negou a sua fé? Como que ele não negou quem ele era? Como que Paulo não nega o caminho que ele acredita? E como que diante dos seus acusadores, ele não se defende tirando a sua mão? Não, ele fala, eu creio em Jesus, eu creio em Cristo, eu creio nos profetas, e o que os profetas falam aponta para Cristo. O que Paulo, meu irmão, e aí a gente começa a chegar num ponto em que a gente precisa rever nossa fé. O que está faltando, será que a gente vê para a gente realmente não negociar nossos princípios, não negociar nossa fé? Porque Paulo viu alguma coisa. E o que Paulo viu, meu irmão, que fez ele querer sofrer por amor a Cristo? O que Paulo viu que fez ele querer morrer por amor a Cristo? O que Paulo viu no caminho de Damasco que transformou a mente dele completamente? O que Paulo viu? E o que está faltando a gente ver? Porque aqui a gente não luta contra vida ou morte, meu irmão. Aqui nossa vida não está em jogo. A gente vai falar de perseguição, talvez lá no meio do Oriente Médio, talvez tenha perseguição lá. Talvez dentro de Israel alguns judeus perseguem os crentes, talvez sim, uma perseguição moral, não tanto física para machucar as pessoas, mas uma perseguição moral, uma perseguição ali intelectual. Talvez lá em outros locais mais extremos, a gente perceba uma perseguição aos crentes mais violenta, mas no nosso país a gente não tem isso. Não tem. A gente não é perseguido. As pessoas não procuram entrar na igreja para queimar a igreja, para jogar a gente, para matar a gente, para nos colocar diante entre a vida e a morte. A nossa guerra ela é bem menor. Nosso problema aqui é bem menor do que o problema que o apóstolo Paulo está enfrentando. E mesmo assim o cara está firme, mesmo assim o cara é fiel, mesmo assim ele continua defendendo sua fé, defendendo quem ele é. Ele não está nem aí porque essas pessoas estão falando. E o que está faltando para nós? Para defendermos nossa fé de verdade, para não negociar nossos princípios, para entregar nossa vida para Jesus de verdade. O que está faltando? Será que a gente ainda não teve essa experiência no caminho de Damasco que Paulo teve? E aqui eu quero chamar a sua atenção na defesa de Paulo, no versículo 10. Versículo 10. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, diz: sei que o Senhor tem julgado a questão dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom grado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém não mais que 12 dias atrás para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim. Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que Ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Talvez essa, para um homem corrupto, foi um tapa de luva. Porque o apóstolo Paulo poderia tentar negociar ali a fé dele para se livrar daquele encarceramento. Mas enquanto tem um bajulando, tem um outro defendendo a verdade, permanecendo firme e fiel, ainda que isso custe sua vida.
ainda que isso custe a sua liberdade. É desse homem que nós estamos falando. Esse é o padrão moral do crente. É não negociar os seus princípios, é não negociar quem você é não negociar o que você acredita, e é crer na Bíblia de verdade. Aqui nós vamos entender melhor, nesse capítulo, ele não é tão grande, ele tem só 27 versículos, e nós vamos entender melhor o que é a pregação do Evangelho, qual que é o padrão do crente e qual que é o padrão do mundo. E aí cabe a gente ver se nós estamos agindo igual Paulo ou se nós estamos agindo igual Félix. Cabe a nós analisar a nós mesmos. Portanto, esses homens estavam acusando Paulo de forma injusta. Injusta. Paulo estava certo. Paulo tinha ido a Jerusalém levar suprimento, alimento, ajudar aquelas pessoas que estavam ali, que estavam começando a igreja, que estavam começando, seus irmãos. E em nenhum momento Paulo também nega a sua descendência. A gente já viu isso no capítulo 23. Paulo fala no capítulo 23, eu sou fariseu, sou judeu. E aqui novamente ele fala, eu adoro ao Deus dos nossos antepassados. Reconheço também que eu sou seguidor do caminho. Eu adoro ao Deus dos nossos antepassados e sou seguidor de Jesus. Disso aí que eles estão chamando de seita, eu creio em Jesus. Então eu procuro manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Por quê? Porque o versículo 15, eu tenho em Deus a mesma esperança destes homens. A diferença aqui é muito sutil, meu irmão, muito sutil. A diferença entre o que o judeu crê e entre o que nós cristãos cremos é muito sutil, é muito pequena. Eles creem no Messias, só que eles não reconhecem Jesus como Messias. Nós crentes cremos na ressurreição dos mortos, cremos no grande e glorioso dia do Senhor, cremos nisso tudo, assim como o judeu também crê. O problema do judeu é não crer em Jesus, e era isso que eles estavam tentando abafar aqui, a palavra de Deus e a revelação do Filho de Deus, que é Jesus. Então tenho a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Paulo aqui também já coloca em um certo momento aqui, um pouquinho do final dos tempos, né? E como que vai ser esse final dos tempos? Deus vai ressuscitar tanto os justos como injustos para julgamento. Isso vai acontecer. Por isso, eu estou mantendo minha consciência limpa diante dele e diante de vocês. No versículo 17, depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar o meu povo e apresentar ofertas. Foi com esse objetivo que o apóstolo Paulo foi para Jerusalém. Não foi para criar confusão com ninguém. Não foi para brigar, não foi para discutir. Ele foi a Jerusalém adorar a Deus no templo. Foi levar ofertas e dinheiro para os seus irmãos, ao povo de Deus. Versículo 18, meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Costume, o que é isso aqui? Um costume judaico. O apóstolo Paulo não estava profanando o judaísmo, ele estava pregando Jesus. Não estava fazendo nada de injusto. Nada de injusto. Meus acusadores me viram depois que completei minha cerimônia de purificação, e não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. Pergunte a esses homens que aqui estão, de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado, exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Nesse momento, Félix tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse, esperem até Lícias, comandante do regimento, chegar, então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade, permitiu que os seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Então o apóstolo Paulo recebe algumas regalias na sua prisão aqui, junto ao governador Félix, entretanto, ele continua preso, sem estar devendo nada. Já pensou, irmão? Você já viu alguma história de alguém que foi preso injustamente? Você já viu na televisão, em algum lugar? Eu já vi. E é de cortar o coração você ver uma pessoa que foi presa injustamente, às vezes perdeu ali 5, 10, 15, que seja 1 ano da sua vida de forma injusta. E aqui a luta do apóstolo Paulo aqui, ela estava caminhando para uma resolução
na sua morte, quando Paulo é decapitado. Estava caminhando para isso. Mas a gente percebe um homem firme, permanece fiel. Paulo escreve diversas cartas da prisão. Inclusive, a última carta que Paulo vai escrever vai ser 2 Timóteo. 2 Timóteo, Paulo escreve na prisão em Roma. Como que alguém que está sofrendo igual o apóstolo Paulo consegue escrever, meu irmão? Tem hora que a gente está triste, a gente não consegue nem comer, nem alimentar, perde a fome. Às vezes você está tão chateado que você perde a vontade de assistir alguma coisa, de conversar. Você está tão triste, você está tão para baixo, você não quer nem alimentar, nem tomar água. Tomem água, tomem água. Mas às vezes nem água você quer tomar, você está tão triste. Seus ossos estão se corroendo. Você está resmungando, você está reclamando, você está se queixando da vida, você está falando que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O apóstolo Paulo está preso e está escrevendo palavras que nós estamos lendo hoje aqui. O apóstolo Paulo está preso no seu maior sofrimento, talvez aqui, na maior dor da sua alma, e ele está escrevendo orientações à sua igreja. E ele está vivendo uma vida aqui fiel. Ainda que ele estivesse limitado geograficamente, ele estava escrevendo, ele estava falando, ele estava reunindo, ele estava pastoreando, ele não estava resmungando, ele não estava reclamando dos outros, ele não estava fazendo fofoca. Oh, glória! Não estava fazendo fofoca. Estava vivendo a sua vida de forma fiel, mesmo no sofrimento. O sofrimento, meu irmão, ele não vem somente para te fazer ter uma reflexão da sua vida. O sofrimento também é uma oportunidade para você louvar a Deus mais. O sofrimento, talvez ele é visto com maus olhos, porque todos aqui, eu acredito, que evitam a dor, evitam o sofrimento. E isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Ninguém quer sofrer, ninguém quer se humilhar, ninguém quer sair perdendo, ninguém quer ser lesado, ninguém quer ser injustiçado. E até o final da nossa vida nós vamos preservar por isso. Você vai lutar por sua honra, você vai lutar por sua justiça, você vai lutar pelo que você acredita e vai lutar também por sua sinceridade. Então, se você sabe quem você é e tal, você não quer ser acusado injustamente. Você não quer ser humilhado. Isso vai fazer parte da sua vida para todo sempre. Só que a gente vê um homem aqui que está sendo preso, injustiçado, está sendo caluniado. Não tinha WhatsApp na época, podia ter, né? Aquelas câmeras de vigilância também, para mostrar que o apóstolo Paulo estava de boa ali. Não tinha câmera de vigilância. Não tinha nada para provar que o apóstolo Paulo estava lá tranquilo. E aí ele caiu na mão de um cara que queria fazer média com o judeu. Ou seja, aquele que ia chegar e julgar ele, falar: não, Paulo, você está livre. Pode ficar tranquilo, Paulo, porque você não é culpado do que esses homens estão falando. Ele poderia fazer isso, mas não. Mantém Paulo preso 2 anos. Paulo está lá na prisão, sofrendo, sendo limitado geograficamente por algo que ele não fez. E aí, quando a gente se depara com isso, como que nós vamos associar aos nossos dias isso? Porque não tem ninguém preso aqui. A palavra de Deus também não está presa. Como que a gente vai viver a nossa vida com isso aqui? Como que nós vamos aplicar isso à nossa vida? De forma muito simples, Paulo estava passando por sofrimento, por dor. Então não é que a gente tem que comparar a nossa dor, nosso sofrimento com a dor dele, porque a dor dele é particular, assim como o seu sofrimento não é o meu, e o meu sofrimento não é o seu. A sua dor é particular sua. Abraça sua dor, eu abraço a minha dor, só eu vou sentir a minha dor e só você vai sentir a sua. O máximo que você pode fazer é me ajudar a superar a minha dor. E também eu posso ajudá-los também a superar a dor de vocês. Cada dor é individual, meu irmão, mas para trazer para os nossos dias é que mesmo em meio à injustiça e ao sofrimento, o apóstolo Paulo não tinha suas esperanças nos líderes. O apóstolo Paulo não tinha sua esperança no governador Félix. O apóstolo Paulo não tinha sua esperança nem mesmo naqueles irmãos dele ali, para ajudar ele a sair dali, não. A esperança do apóstolo Paulo estava no Senhor. A esperança em meio ao sofrimento, ela tem que estar em Deus. Ela não pode estar em nenhum outro lugar. Você sabe disso.
Só que você precisa ouvir isso. Porque pessoas buscam soluções miraculosas para os seus problemas, sendo que a solução mais fácil, mais eficiente para o seu problema é ir aos pés de Jesus. Só que alguém que está sofrendo só quer fugir do sofrimento, irmão. E aí a Bíblia manda você se humilhar para Deus. A Bíblia manda você morrer para os seus pecados. Você, nossa, que eu quero saber de pecado, eu estou sofrendo. Mas aí a Bíblia manda você fazer isso porque você é um vaso que tem que ser quebrado e refeito, e refeito, e refeito. E não importa, porque essa leve e momentânea tribulação que você passa na sua vida, em algum ponto, no dia que você morrer, você vai reinar com Jesus, você vai ressuscitar dos mortos quando Jesus voltar para viver com Ele na eternidade. Então nós vamos passar por sofrimento? Vamos. Tribulação? Vamos. Mas que isso não tape os nossos olhos, não coloque escamas nos nossos olhos para a realidade que nós temos que encarar. Nós somos maus, nós temos que se humilhar para Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que morrer para os nossos pecados, nós temos que pedir perdão, nós temos que ser dependentes. A pessoa que está em sofrimento quer fugir do sofrimento. E talvez você, querendo fugir do sofrimento, você não se atentou para se aproximar de Deus. Você só quer fugir, fugir, fugir. Meu irmão, você quer fugir para algum lugar? Foge para os braços de Jesus. Porque lá você vai encontrar solução. Lá você vai ser completo. Lá você vai resolver o seu problema de verdade. Então as pessoas estão tristes, estão sofrendo, primeira coisa que faz, corta a igreja. Eu já vi isso. Estou triste, vai lá e faz da igreja. Como assim, cara? A igreja é o lugar da sua cura. O corpo de Cristo é o local onde é derramado o bálsamo da alegria sobre você, o bálsamo da cura. E muitas pessoas que estão em sofrimento, elas fogem da igreja, fogem do corpo de Cristo, fogem do ambiente onde Deus se revela, foge da igreja, foge do compartilhar da palavra, não lê a Bíblia. Isso não vai resolver. Os nossos problemas são resolvidos aos pés de Jesus, e é isso que Paulo está mostrando aqui. As nossas dores são resolvidas aos pés de Cristo. Somente lá nós vamos ter a solução perfeita de tudo que a gente pensa, de tudo que a gente fala, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente recebe. É aos pés de Jesus. E o apóstolo Paulo está aqui, aos pés de Cristo. No seu sofrimento, ele se coloca em mais miséria ainda, se humilhando, sendo fiel, sendo firme, sendo constante. Sofrimento não foi desculpa aqui para o apóstolo Paulo negar a sua fé. Ah, fulano saiu da igreja, passou por isso, 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 também decepcionou com Deus. Meu irmão, decepcionar com Deus é a expressão que eu acho que a gente deveria abolir do nosso vocabulário. Como assim? Quem você pensa que é para se decepcionar com Deus? Como assim? Você está se decepcionando com Deus? Mas Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Amém? E aí o ser humano começa a se decepcionar com Deus. E como assim, cara? Como assim? Então, o apóstolo Paulo está aqui, diante do seu sofrimento, ele não está se queixando contra Deus. Ele não está aqui tentando negar a sua fé. Ele não está aqui tentando fugir do seu chamado. Muito pelo contrário. Ele está se aproximando de verdade, do propósito que Deus chamou ele. Ele está se aproximando. Vivendo um sofrimento, vivendo uma dor. Ele está mais perto de Deus. Não estou falando, te encorajando a viver em sofrimento não, meu irmão. Não estou fazendo isso. Mas se o sofrimento vier para a sua vida, saiba que a solução está aos pés de Jesus. Se vier tristeza, se vier problemas, a solução está aos pés de Jesus. Em nenhum outro lugar. Não está na quantidade de oferta que você dá na igreja. Dá oferta na igreja que Deus vai abrir as portas da felicidade para você. Meu irmão, se eu falar isso, eu estou te mentindo. Porque eu não posso te afirmar isso. Eu não posso te afirmar que se você fizer uma oração 7 horas por dia, por 200 dias, que vai dar certo. Talvez não dê.
E a graça de viver com Deus é justamente essa, meu irmão. Pode vir vento, pode vir tempestade, nós estamos firmes, casa na rocha. Casa na rocha. Eu não sei o que. Casa na rocha, meu querido. Rickson, se eu der R$1 milhão na igreja, Deus vai resolver minha vida? Não sei, acho que não. Pode ser que sim, pode. Mas nem tudo que Deus pode fazer, Ele quer, porque Ele pode fazer tudo, mas nem tudo Ele quer fazer. Nem tudo Deus quer. Ele pode tudo? Sim ou não? Mas nem tudo Ele quer. Deus pode chegar aqui e colocar o ano inteiro um clima mais ameno para nós dessa cidade? Já pensou o ano inteiro 17, 18 graus, 16? Você tá doido? Que ia virar uma Suíça, né, irmão? A gente ia andar só de casacão, todo bonito, né? Não pode chover que a gente já desenterra os casacos do armário, né? Começa a andar de casaco, tudo arrumado, bonito. Deus pode fazer isso? Sim ou não? Mas Ele criou a natureza perfeita do jeito que é, Ele não vai interferir. Nem tudo o que acontece, nem tudo o que acontece de ruim na sua vida, Deus vai colocar a mão e resolver. Tem coisa que é para você aprender a viver independência. Confiar em Deus, eu aprendi isso. Não tem muito tempo. Aprendi que confiar em Deus não é crer que Ele vai fazer o que eu quero, mas sim crer que o que está acontecendo na minha vida é porque Ele permitiu, e Ele é bom, Ele sabe mais do que eu, então eu vou viver confiando nessa palavra. Por que eu estou passando por isso, Deus? Nossa, Deus, você fez errado. Como assim? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele para que Ele seja restituído? Romanos. Então confiar em Deus não é falar assim, Deus, por que o Senhor fez isso aqui? Isso aqui está errado. Não está errado. Não está errado. Talvez a nossa concepção esteja errada, sim. A nossa visão está errada, mas os pensamentos de Deus não. Então tudo o que acontece na nossa vida hoje, tudo que acontece em nós hoje, é permissão de Deus. E confiar em Deus é confiar no que Ele tem permitido acontecer com você. Nem tudo que você quer, meu irmão, vai acontecer. Isso é fato. Mas a frustração é uma fábrica de fé. A frustração vai produzir sua fé. O apóstolo Paulo queria ser livre aqui. Ele estava preso. Deus foi visitá-lo dentro do cárcere, em Atos 23. Aí o Senhor vira para ele e fala, Paulo, não fique chateado, não fique para baixo, tenha bom ânimo, porque da mesma forma que você pregou aqui, você também vai pregar em Roma. E aí qual foi a mensagem de conforto de Deus para o apóstolo Paulo aqui em Atos 23? Não é que, Paulo, fica tranquilo que eu vou matar esses caras tudo que está pelejando contra você. Pode ficar tranquilo, Paulo, que eu vou mandar fogo do céu, eu vou destruir esse sinédrio judaico com todo mundo lá dentro. Não, Deus sentou do lado de Paulo, seguinte, fica tranquilo, fique feliz, você ainda vai poder testemunhar ao meu respeito em Roma. Fique tranquilo, você não vai morrer aqui. Você vai para Roma. Você ainda vai testemunhar ao meu respeito. O que alguém que está sendo injustiçado, que está preso de forma injusta, iria querer se tivesse uma visita do Senhor? Me tira daqui, Deus. O Senhor não fez uma vez na vida de Paulo? Sim ou não? Quando Paulo e Silas estavam na prisão, o que aconteceu? Deu um terremoto, abalou a estrutura da prisão e Paulo e Silas foram livres. Deus poderia fazer de novo? Sim ou não? Mas Ele quis? Não quis. Nem tudo que Deus pode, Deus quer. Tem coisa que é vontade. Ele é um ser dotado de vontade. Ele é vivo. Ele faz as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Ou seja, Ele mesmo se aconselha. E Ele não precisa de conselheiro. Ele não precisa de anjo para aconselhar Ele. Ele não precisa de gente para aconselhar Ele. Deus sabe o que faz. Ele próprio se aconselha para fazer o que Ele vai fazer. Como que é isso? Não sei, só sei que é assim, porque a Bíblia fala que é assim. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, ou seja, segundo Ele mesmo. Ele é a fonte de tudo o que Ele faz.
parte dele o desejo. Portanto, estar numa situação difícil é ruim, e a igreja está aqui para te ajudar a passar por qualquer situação difícil que você tiver. É ruim, sempre vai ser ruim. Mas talvez você não consiga mudar a situação que você está vivendo, que está te deixando triste. Mas você consegue mudar a sua mente a confiar em Deus mesmo nessa situação difícil. Mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua sendo bom. Confiar nisso é viver uma vida mais leve, é viver uma vida mais feliz, é viver uma vida menos frustrada. Talvez você se frustre, sim, é normal, não estou demonizando a frustração. Você pode ficar frustrado? Pode, meu irmão, mas não murmure contra Deus. Mesmo frustrado, você levanta a voz e fala para o diabo ouvir assim: ó, Deus, eu confio no Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo. Posso estar passando, mas eu confio, Deus, eu entrego minha vida. Você pode não estar sentindo isso, mas fala para o diabo ouvir, irmão. Você fala: eu confio, Deus, eu confio no Senhor. Então, 2 anos, né? Paulo preso aqui. Olha que curioso. Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa Drúzila, que era judia. Ou seja, Félix era casado com alguém judeu. A esposa dele era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a respeito da fé em Cristo Jesus. Portanto, Félix, ele tinha interesse em ouvir mais daquilo que Paulo estava falando. Mas o objetivo de Félix não era crer na mensagem que Paulo estava dizendo, mas sim obter algum ganho a partir do que Paulo tinha. O objetivo desse homem aqui era ter contato direto com o apóstolo Paulo, para ele poder pregar e falar e tal. Só que olha que legal, quando Paulo começou a falar da justiça divina, do domínio próprio, do dia do juízo estava por vir, Félix teve medo e disse: pode ir por enquanto, quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Nossa, está aí a mensagem que causa coceira nos ouvidos. Coceira. Meu irmão, você quer pregar uma mensagem totalmente impopular? Você vai falar disso aqui, ó, você vai falar de justiça divina, justiça de Deus, domínio próprio e o dia da volta do Senhor. Meus irmãos, isso causa comichões nos ouvidos, coceira. Meu ouvido está até coçando aqui, ó. Só de falar de coceira de ouvido, o ouvido coçou. Você quer pregar uma mensagem impopular, mas que seja verdade? É isso aqui. Você fala da justiça de Deus, você fala de domínio próprio. Meu querido, em uma geração tão descontrolada, tal como a nossa, não só das pessoas de 20, de 30 anos, mas pessoas de 40, de 50 anos, totalmente descontroladas, sem inteligência emocional nenhuma, sem controle, sem domínio sobre o que faz, sobre o que fala. Falar de domínio próprio, muitas vezes é a pedra no sapato de alguém, porque muitas vezes você é essa pessoa que não tem domínio. Você não tem domínio sobre sua língua, você não tem domínio sobre o que você faz. Você até às vezes pensa, mas quando vem a situação que vai te provar se você tem domínio ou não, aí você chuta o balde, chuta o pé da barraca, joga tudo no chão. Falar de domínio próprio é difícil, porque mexe na alma da pessoa. Mexe no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente pensa. Então Paulo, quando prega sobre essas coisas, sobre justiça de Deus, sobre domínio próprio, sobre o dia da vinda do Senhor, Félix fala: não, isso aí é demais para mim. Só que o seu medo de ouvir a verdade da palavra, meu irmão, não tira o fato de que ela vai acontecer. Quer você queira ou não, Deus requer uma responsabilidade social sua. Quer você queira ou não, Deus requer domínio próprio dos seus filhos. Quer você queira ou não, Jesus vai voltar um dia. Você pode ficar com medo, não vir na igreja, não ouvir mais, mas vai continuar acontecendo. Vai continuar acontecendo. Portanto, ainda que a mensagem seja impopular, nós não devemos deixar de pregar. Ainda que isso signifique igrejas menos cheias, não tem problema. A mensagem impopular geralmente é a mais dura verdade, mas eu prefiro a mais dura verdade do que a suave mentira, meu irmão, porque eu não quero viver a minha fé do jeito errado.
Eu não quero achar que eu estou crendo em uma coisa e estou crendo em outra. Quantas seitas têm surgido hoje em dia? Quantas pregações somente motivacionais têm surgido hoje em dia para afofar o seu ego, para te deixar mais light and breezy, tranquilo, sem se preocupar com o seu pecado? Quantas têm surgido? E surge justamente para isso, porque o apóstolo Paulo não vai falar só aqui. O apóstolo Paulo também vai falar em Timóteo sobre falsos mestres, vai falar em diversos locais sobre falsos mestres. Cuidado com os falsos mestres. O objetivo deles é só afofar o seu ego, é só ganhar seu dinheiro, é só ser reconhecido como alguém. Cuidado. Jesus vai falar também que no final dos tempos as pessoas não vão querer ouvir, não suportarão a verdade. Não suportarão a verdade. Não suportar a verdade é isso, irmão. A mensagem do evangelho ficando cada vez menos popular. Cada vez menos popular. Qual que é o problema disso? Nenhum, meu irmão. É a Bíblia se cumprindo. Está certo. O que seria errado? A gente parar de pregar só porque não é popular. É o que muitas igrejas estão fazendo. Na ordem para encher templos, prega qualquer coisa para te motivar, para te deixar feliz, para te fazer sair alegre, legal. Muitas igrejas têm feito isso. Isso é errado. Mas as pessoas rejeitarem a verdade do evangelho, isso é normal. Porque nem todo mundo tem peito para andar com Jesus, meu irmão. Nem todo mundo tem estômago para andar com Jesus. Se eu não me engano, é em Jeremias que fala que a palavra de Deus, ela é como um favo de mel, ela é doce, só quando ela cai no estômago ela queima. Quando você vai digerir a palavra, é difícil digerir. É difícil, é doloroso, é penoso, dói. Às vezes o seu ouvido pode até estar coçando, meu irmão, mas não se afaste da verdade do evangelho. Deus prefere alguém sincero, que busca o aperfeiçoamento todos os dias, mesmo errando, busca o arrependimento e vem aos pés de Jesus. Deus prefere esse, que falha e vem pedir perdão e vive na busca constante da santificação, do que alguém que erra uma vez e fala, eu não mereço a igreja, eu errei mesmo, se eu for para a igreja eu vou queimar, não vou para a igreja não. Porque isso é dependência. Você só vem até a igreja pedir perdão, você só vem até a igreja para viver uma vida em comunhão, você só vem até a igreja para ouvir a palavra de Deus, porque você escolheu se humilhar para Deus. Isso vai ser diferente, isso é o diferencial. O diferencial é você gostar de ouvir uma mensagem que, ainda que lhe machuque, você está feliz em ouvir, porque é a verdade que vai te transformar. O que a gente vê hoje são mentiras contadas em cima de altares, para deixar o público extasiado, feliz. Não, meu irmão, eu não quero isso. Eu quero que você sofra uma transformação interna, de verdade, de verdade. Se ao menos um de vocês aqui recebe essa mensagem que eu estou pregando aqui, de forma a transformar a sua vida de verdade, para mim já está feliz, eu já estou bom, já está bom. Se ao menos um receber esse toque diferente. E esse toque diferente é somente o Espírito Santo. O que é errado é pessoas não pregarem por causa que a mensagem é impopular. Mas o que é correto é a gente continuar pregando o que é impopular. É continuar falando. Paulo poderia receber algum benefício de Félix? Sim. Mas quando Paulo começa a pregar a mensagem do Evangelho, Félix já fica com medo de falar, não vou ter contato com esse cara mais não. Por medo da mensagem do Evangelho. Paulo deixou de falar só porque poderia ser impopular para Félix? Não. Ele prega a mensagem da verdade, independente de qualquer coisa. E a palavra de Deus, ela tem que ser como um fogo em nossos ossos. Ela queima e a gente tem o desejo de falar, desejo de instruir, desejo de pregar. Quem vive a mensagem, quem recebe a revelação de Deus, tem que ter vontade de pregar, meu irmão. Você tem que ter vontade de falar, não precisa ser em cima do altar, mas você prega nos seus ambientes, nos ambientes que você vive, com as pessoas que você conhece.
você se porta diferente, você tem vontade de se portar diferente, de ser diferente, porque você recebeu uma mensagem excelente, você recebeu uma boa notícia, que é literalmente o que o Evangelho significa, boa notícia. Você recebeu a boa notícia, o que você faz? Você sai correndo para espalhar para todo mundo. Maravilhoso isso. Vocês veem, hoje em dia não tem isso mais, né, gente? Mas antigamente, quando a mulher engravidava, pelo menos nos meus convívios sociais, a mulher engravidava, o que acontecia? Saiu contando para todo mundo. Gente, eu engravidei, gente, estou grávida, gente, estou grávida. Cara, hoje tem aquele negócio de surpresa e tal, mas sempre que uma mulher está grávida, todo mundo comenta, todo mundo fala e todo mundo fica feliz. É uma notícia boa. Uma notícia de uma gravidez é boa. Então todo mundo sai espalhando a notícia. O Evangelho, meu irmão, é uma notícia melhor ainda que uma gravidez. E é por isso que, se nós temos alegria em contar que alguém conhecido nosso, alguma mulher, parente, amiga, conhecida, está grávida, se a gente tem alegria de contar para as pessoas isso, muito mais tem que ser nossa alegria de falar da mensagem que nós temos ouvido e aprendido a respeito de Jesus. Muito mais. Muito mais. Você recebeu uma grande bênção na sua vida, uma grande porta de emprego, ou às vezes você conquistou o seu carro, sua casa, seu apartamento, às vezes você tem isso, e você fala para todo mundo, você fala para os seus amigos, você quer compartilhar essa boa notícia. Muito mais que o Evangelho, muito mais com a palavra. A pregação tem que viver nas nossas veias, sem medo de parecer antiquado, sem medo de falar, das pessoas falarem, sem medo de ser caçoado. Não, eu não preciso parecer alguém que eu não sou. Se você de verdade é crente, seja crente de verdade, meu irmão. Deixe transparecer a sua crença. Se é para andar de saia, de vestidão, porque você não tem fé para andar de calça, faz isso para a glória de Deus. Se você tem fé se você não tem fé para ouvir músicas, se você não tem fé para ir em locais que tem bandas ao vivo, faça isso para a glória de Deus. Eu não gosto de local que tem banda ao vivo, meu irmão. Às vezes é um caos na cabeça da gente. Não. Já teve dia que eu saí da igreja, eu fui sair para comer num restaurante. Quando eu cheguei na porta, estava tendo música ao vivo. Aí nada contra as pessoas que ganham a vida fazendo isso. Mas minha cabeça dói. Minha cabeça dói depois de um dia cheio. Então, você não tem fé para ir num lugar desse? Faça isso para a glória de Deus, meu irmão. Se você tem fé para vir na igreja, tem fé para viver o Evangelho, faz isso de verdade. Não tenta parecer quem você não é. Não tenta ser alguém que você não é. Saiba que dentro de você vão ter coisas certas, vão ter coisas boas, vão ter coisas erradas. Mas se tudo que for bom apontar para Cristo, naturalmente aquilo que é ruim, Jesus vai tirando aos poucos. E Deus não quer aplicar em você uma mudança de personalidade. Eu sou mais tranquilo, eu sou uma pessoa mais tranquila. Então, em ordem para ser popular, eu não posso mudar quem eu sou, a minha personalidade. Eu vou continuar pregando assim pro resto da minha vida, meu irmão. Talvez eu pregue até mais calmo no futuro, quando eu já é mais velho. Talvez eu pregue mais tranquilo, talvez eu pregue com a mesma energia, mas eu sou assim. Eu não posso querer mudar o jeito que eu sou para ser mais popular. Deus quer te usar do jeito que você é. Se você gosta de conversar com as pessoas, tem um vaso ali que parece um vereador, cumprimenta todo mundo. Não é, vaso? Não é? Você quer sair na rua e conhecer gente, é só sair com o Bruno. Não é, vaso? É o jeito que Deus usa o cara, é assim. Eu sou todo quadrado para falar com os outros assim, sabe? Eu fico meio assim, desconfiado. E no início que eu fui começar a conversar com ele, que a gente estava iniciando nossa amizade, eu era mais assim e tal, mais sério. E meu chegado, ô pastor, não sei nem se eu era pastor, era, Vaz? Era já, né? Ô pastor, bora lá, pastor, não sei o quê, bora, vem cá, pastor, vamos almoçar. E aos poucos eu fui entendendo, Deus usa ele assim. E ele não muda o jeito que ele é, porque ele é assim, e Deus vai usar ele assim. E vai te usar do jeito que você é também. Amém? Amém. Mas que a gente abrace nossa personalidade com a fé em Jesus. Porque isso é importante. E
para a gente poder fechar. No versículo 26, Félix também esperava que Paulo lhe oferecesse dinheiro. Então vocês entenderam agora por que Félix estava chamando Paulo, né? Paulo tinha falado, né, que tinha ido lá a Jerusalém levar dinheiro para os homens. Aí falou assim, esse cara deve ter uma grana, né? Tentar subornar ele aqui para tirar ele daqui, mas Paulo tinha outros planos. Ele preferia obedecer a Deus do que subornar um líder corrupto. Então, de modo que mandava buscá-lo com frequência e conversava com ele, tentando alguma coisa. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio Festo, justamente pelas suas condutas problemáticas, né? E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Então a gente começa a ver que o apóstolo Paulo, diante dessa prisão, ele não muda a sua essência, ele não muda quem ele é, ele permanece fiel, ele vai ser fiel até o final. E assim é a sua vida, meu irmão. Se está passando por alguma dificuldade, não tem problema. Se com Jesus está difícil, sem Jesus você nem cogita passar. Porque se com Jesus é difícil, meu irmão, imagina sem. Então busque o seu abrigo aos pés do Senhor. Procura ter um novo olhar sobre as suas dificuldades. Procura ter um novo olhar sobre as tempestades que passam na sua vida. Procura ter um novo olhar sobre as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Ainda que as coisas não mudem no exterior, saiba que se você tiver um novo olhar no ponto de vista de confiar em Deus, ainda que não se resolva o seu problema, eu tenho certeza que a sua fé vai ser fortalecida e você vai viver mais próximo de Jesus ainda. Amém? Deus poderia ter livrado o apóstolo Paulo da prisão, mas ele quis? Não. Deus pode te livrar do seu sofrimento, da sua tristeza, da sua dor, mas é isso que Deus quer? Não sei. Talvez Ele queira, talvez Ele não queira. Talvez Ele faça com uma pessoa e não faça com outra. Por que fulano estava com a perna quebrada e Deus curou, e o outro que estava com a perna quebrada e Deus não curou? Por quê? Não sei. Não sei. Deus poderia ter curado os dois? Sim. Aí Deus cura um e não cura o outro. Ele ama esse aqui menos? Não. De forma alguma. De forma alguma. Graça é justamente a gente não ter merecido e ter recebido. Não é que Deus vai amar mais o cara aqui porque curou ele e o outro não. Não, isso tem nada a ver. E a pessoa tenta merecer a salvação e o favor de Deus. Meu irmão, você nunca vai merecer. Para início de conversa, você nunca vai merecer. É por isso que é graça. E sempre vai ser graça. Essa é a nossa dependência de Deus. A gente não tem nada que a gente possa fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Deus vai te amar de verdade, de todo o coração dele, porque ele é bom. E ainda que você seja infiel para com ele, ele permanece fiel. Então esse é o nosso Deus. É nisso que cremos, é nisso que vamos viver para o resto das nossas vidas. Buscando sim a santificação. Não tem como, sem santificação, alguém ver a Deus. Então a santificação vai te preparar para ver a Deus, para enxergar mais o Senhor, para viver uma vida mais santa. Sim, santificação vai durar a sua vida inteira. Não é um ritual igual Paulo passou aqui, um ritual judaico de purificação. Não. A santificação é a sua vida inteira, meu irmão. É a vida inteira você parecendo mais com Jesus. E aí eu estou explicando isso para os meninos na salinha, os adolescentes, e eu botei uma frase para eles que é o seguinte: você nunca está tão bom que não possa melhorar. Isso é santificação. Aí você chega num ponto e você fala, nossa, agora eu estou bom demais com Deus. Não, tem algo para melhorar. Pode procurar que tem algum problema aí, tem alguma treta aí, tem alguma coisa errada que você precisa resolver, que você precisa dar cabo da sua vida. Você precisa resolver isso aí. Santificação é isso. Você nunca está tão bom que você não possa melhorar. E buscar isso não em nós, mas na palavra. A palavra vai direcionar nossos passos. Amém? Amém. Vocês estão felizes? Amém. Deu para entender tudo que eu falei? Sim ou não? Sim. Então semana que vem é qual capítulo? Não coloca aí. Qual capítulo que é semana que vem?
Vocês estão ligados, né? Quantos versículos tem o 24? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, tá fácil, né? Tô brincando. Show de bola, gente. É isso aí. Nós estamos finalizando Atos. Olha que coisa maravilhosa. Qual livro nós vamos fazer depois? Pode falar aí. Qualquer um que falar aí, o primeiro eu vou fazer. Timóteo. Pronto. Vai ser Timóteo, então. 1º e 2º Timóteo. Amém? Vai ser rapidão também. Vai ser 10 semanas. 10 sextas. Né? São 10 capítulos, eu acho. 10 ou 11, alguma coisa assim. Então, depois de Atos, nós vamos para Timóteo. Amém? Daqui a pouco nós passamos a Bíblia inteira, irmão. Daqui 8 anos nós estudamos a Bíblia toda de forma exegética e expositiva. Exegética e expositiva. O que é exegese? O que é exegese, gente? Milano vai botar ali o dicionário. O que é exegese do texto? Comentário ou dissertação que tem por objetivo esclarecer ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra. Então, de forma exegética e expositiva, o que é expositivo? Expondo. Né? Expondo na Bíblia ali, ó. De forma exegética e expositiva, a gente fecha a Bíblia toda. Eu espero que você esteja aqui para celebrar o dia que nós falarmos assim, não tem mais nenhum livro, vamos voltar para Atos de novo. A gente tem que resetar, né? Reseta o botão e vamos ler Atos de novo, vamos embora. E tem mais gente também, né, para poder aprender. Sim ou não? Amém. E tem mais gente para pregar também, né? Né? Ajudar o pastor Ricos, ajudar o pastor Aires, ajudar a diaconisa Márcia, né? Vamos preparar uns vasos aí para poder pregar, né, pastor? Preparar uns vasos aí para poder pregar, né? Comentários exegéticos e expositivos, ó. Essa palavra aí você vai levar para sua casa e falar, nossa, que palavra massa. O dia que eu aprendi ela, eu fiquei tentando falar ela um tanto de vezes, eu falava exegese. Não, exegese. Tá bom? Exegese. Escreve com um X, mas fala com um Z. Amém?